Dentro de você existe o poder para despertar todo o potencial que já existe em você. E existe uma voz, um chamado que vem do alto, que deseja, que quer, que te convida a despertar esse potencial que você também quer. Só que aí você pode me perguntar, mas Pedro, eu me sinto tão paralisado. As pessoas se sentem tão paralisadas hoje em dia. Como que isso que você está falando faz sentido? Eu quero, mas eu tenho uma vontade e eu não consigo. Pois é, no vídeo de hoje eu vou discutir todos esses pormenores. Eu vou entrar numa coisa da neurociência, onde o Huberman convidou um psiquiatra. O Huberman, que é um dos maiores podcasts de neurociência, talvez o maior do mundo. E ele trouxe um psiquiatra e eles discutiram sobre a felicidade. Isso se relaciona totalmente com o que eu vou falar. Eu vou me aprofundar e vou dar exemplos em filmes para que você comece a perceber filmes de uma forma diferente no seu dia a dia. E vou discutir alguns temas que vão te dar clareza para que você comece a colocar pequenas ações em práticas que vão te dar maior autonomia, maior domínio da sua própria vida. E por isso que dentro de tudo que eu te apresentei aqui agora, eu entro naquele velho paralelo, naquilo que já está batido, já é clichê, mas são as duas pílulas do Matrix. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, it is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Pílula você escolhe. Mas o que isso quer dizer? Isso está totalmente relacionado com aquela analogia da caverna das sombras de Platão. E a gente está preso enxergando as sombras. A gente escolher a pílula certa no Matrix, na posição de Neo ali, é a gente querer se libertar das correntes que nos prendem para ver sombras e descobrir que dentro que existe uma verdade que brilha lá fora, com o mundo real, com o mundo colorido, com pessoas em concreto. Então vamos entender melhor o que isso quer dizer. Só que para a gente tomar verdadeiramente essa pílula e agir de forma coerente com ela, uma coisa que a gente precisa entender é algo que a gente tem muita dificuldade hoje em dia, que é um poder unificador. Por quê? Vamos com calma. O sofrimento faz parte da vida, está no cardápio da vida ter sofrimento. A gente vai sofrer, a gente vai ter tristezas e não só isso simplesmente acontece como a gente precisa. E a nossa resposta ao sofrimento faz total diferença. E isso tem totalmente a ver também da gente tomar a pílula certa ou da gente se libertar das correntes. Porque existe um diálogo com a vida e essa busca pela verdade é quando a gente começa a dialogar da forma correta com a vida. Para que a gente seja capaz de fazer isso, precisa existir um elemento integrador entre as nossas ações. Por que você fala isso, Pedro? Porque a todo momento existem pequenas paixões, pequenas distrações, prazeres da vida, sensações, como eu posso sentir triste, sofrimento, mas eu posso me sentir totalmente alegre. Só que isso não pode ser o que determine o que me guia para a vida. Eu preciso sim aproveitar essas coisas, eu preciso sim entender que essas coisas existem e se elas estão na minha própria natureza é porque elas são boas dentro do seu equilíbrio, dentro da sua natureza.
Mas quando elas passam a ter um poder maior do que lhe é devido, aí complicou, cara. Aí, pra gente ser capaz de lidar bem com isso e de olhar para essa verdade, a gente precisa integrar isso e trazer isso para sua própria natureza. O que, convenhamos, é provável que não aconteça comigo, assim como não acontece com você. É muito provável, é muito difícil. É uma pessoa que foi capaz de se construir, de conquistar virtudes e melhorar a si mesmo de uma forma muito bem. Para que eu seja capaz de fazer isso, eu preciso, igual eu falei, desse aspecto unificador. Mas como que eu faço isso? Eu preciso entender muito bem como exercer a minha força de vontade. A minha vontade precisa estar muito bem ordenadinha, muito bem ordenada. Mas o que a gente vive hoje? A gente vive o excesso, a desordem. E a ponto que a gente se distrai com qualquer coisa. E o maior símbolo disso é o nosso celular. São os smartphones com as redes sociais. Mas não é só isso. É que a gente esquece do que é importante. A gente esquece dessa narrativa coerente da nossa própria vida. Como se, de repente, no trabalho eu tivesse certos interesses e eu preciso ser uma pessoa como é representado. Eu não assisti, mas eu sei que a série se trata mais ou menos disso, no Ruptura. E aí eu chego em casa, eu sou outra pessoa, com os amigos eu sou outra pessoa. Sabe qual que é o problema disso? Existe uma coisa que chama dissonância cognitiva. E essa dissonância cognitiva, ela acontece quando eu não sou coerente com os meus próprios atos, eu não sou coerente com o que eu acredito, com o meu discurso. E dá trabalho ser hipócrita. Dá trabalho para nossa mente, causa estresse. E pode causar um estresse até de longo prazo. Esse estresse de longo prazo ele é muito prejudicial para a nossa saúde, ele é muito prejudicial para o nosso psicológico, para as nossas emoções. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Só que é o incomum hoje em dia. É muito complicado. E a gente vai lidando com a vida, não deixa a vida me levar. É como se a gente simplesmente não sabe o que tem que fazer mais ou menos, então eu faço o que me dá na telha ali no momento. Eu sou guiado pelos acontecimentos, eu não sou o causador da minha própria vida, eu não direciono ela para onde eu desejo. Esse é que é o problema. Por outro lado, quando você consegue unificar, ter uma narrativa, tudo reunir dentro desse processo, porque aí você consegue, por exemplo, ser pai ou mãe, mas você também consegue ser marido ou esposa, e você também consegue trabalhar e trabalhar bem. Não existe um desequilíbrio muito grande aqui. Claro que em certos momentos da vida vai existir um desequilíbrio, mas a nossa vontade unificadora, ela vai tentar equilibrar tudo isso, porque não adianta nada eu ser o melhor trabalhador possível, que dá muito resultado e que produz muito dinheiro, muito dinheiro, mas eu não cumpro meu papel dentro de casa. Ou não adianta nada eu estar dentro de casa, ser presente, ser atencioso, mas eu não sou o provedor. Eu não gero renda, eu deixo uma sensação de instabilidade, de insegurança dentro da minha própria casa. A gente precisa se acostumar melhor a voltar a ter a intenção de unificar tudo e não separar as coisas. E por isso eu te pergunto, você tem um ideal? Quando alguém te pergunta qual é o seu sonho, o seu sonho é simplesmente financeiro, fazer viagens, ou você tem um objetivo da sua forma de conduzir, de se construir, de ser uma pessoa melhor? Como você se torna essa pessoa melhor? Você está direcionando a sua vida para algum lugar específico ou a vida está direcionando ela para onde ela bem deseja? Quer corrigir o rumo? Então vamos lá. E aí eu falei aqui que eu ia usar o podcast do Huberman e que eu ia trazer alguns aspectos do podcast, né, que eles discutiram. E logo no começo, o Huberman pergunta para o Paul Contin, que é um grande psiquiatra, que tem feitos muito, muito consideráveis assim, na sua carreira. Ele falou, o que você percebe que diferenciam as pessoas felizes das infelizes? E segundo o Paul Contin, dentro da perspectiva dele de clínica, que existem dois aspectos. Ele divide isso em esses dois aspectos, são as pessoas felizes, independente da condição financeira delas, independente das circunstâncias pessoais delas, elas têm um aspecto que é um pouco mais subjetivo, que é exatamente isso que eu estou te falando. Elas têm sensação de agência. Within the physical health domain, all of that is fairly well scripted, and there are protocols that people can follow to improve their physical health. We've covered many of them on this podcast before.
when it comes to mental health and it comes to concepts of the self, things become much more abstract for people. In fact, I think most people, including myself, are kind of wandering around in the dark, wondering whether or not we are the best versions of ourselves, whether or not we're thinking about ourselves and the world around us in the best ways. So to start things off, could you tell us, what is the healthy version of self? I mean, what should we all be aspiring to? You've worked with people who presumably are healthy and people who have severe pathologies of different psychiatric types, right? Bipolar, narcissistic, sociopathic, and everything in between. So for me and for the listeners, what is a healthy self? What should we be striving for? Well, a healthy self approaches life through the lens of agency and gratitude. If you look at happy people, people who like their lives, right? No matter what stage of life they're at, right? No matter what their socioeconomic status is, race, religion, there's so many things that we think matters, right? And they matter to a lot of things. Do they matter to, is someone happy or not, right? They are not factors, right? The factors that tell us, is this person enjoying life? Are they going to take care of themselves? Are they happy they're here? Are they engaged productively in the world? Is agency and gratitude. And if we have those two things, then it's interesting. You almost never see someone go wrong, right? And elas percebem que elas direcionam a vida delas. Elas têm uma certa autoeficácia. Como assim, Pedro? Por exemplo, sabe no Poderoso Chefão, quando o Don Corleone ele fala assim, tem uma proposta que você não pode recusar. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Quando ele fala isso, por que essa é uma coisa tão impactante? Porque esse cara detém poder. Ele pode e você não pode recusar mesmo, entendeu? Ele direciona não só a vida dele, mas a vida dos outros para onde ele quer, mais ou menos. E a gente recebe isso com tanto impacto, porque ao mesmo tempo é um desejo nosso, de outra forma, tanto poder, e de outra forma também você fica impactado quando a pessoa tem tanto poder. É muito difícil você ver alguém com tanto poder não te impactar. Só que aqui é um cara que, dentro das relações sociais e sem um grande ideal, vamos colocar ali, ele atingiu mais ou menos um ápice ali dentro das relações sociais. Por mais que seja por meios ilícitos, ele tem muito poder e as pessoas se submetem à vontade dele. Só que vamos regredir na nossa própria vida em algo que é comum a qualquer pessoa. Quase todas as pessoas. Mas quando você estava, por exemplo, na sua escola, vamos supor que você odiasse matemática. Você odiava matemática. Matemática era... E aí, seu pai percebendo isso e tendo certa sensibilidade de educação e tudo mais, ele fala assim, vamos fazer um acordo. Você vai estudar 1 hora. Eu quero pelo menos 3 exercícios feitos durante essa 1 hora. E se você estudar 1 hora e você fizer os 3 exercícios, você tem direito a 1 hora de videogame, a 30 minutos de videogame, ou então eu te dou R$20, seja lá o que. Existe uma recompensa e o ideal é que essa recompensa fizesse sentido dentro das circunstâncias e dos prazeres que essa criança que você já tinha. Ok. E aí você odiava matemática, mas você fala, eu preciso fazer isso. Eu acho que é uma proposta que eu não posso recusar, mas tem algo que eu quero muito que vem depois ali. Ok. Então você vai lá e você aceita fazer. O que acontece é que vamos supor que, diante de toda a sua dificuldade, parece que em algum momento as peças se encaixam dentro da sua cabeça, você tem um certo insight, assim, uma luz que bate, você fala, já sei como que eu resolvo isso, E aí você vai lá e resolve o problema. E você realmente resolve o problema de matemática que você odiava. Mesmo que você odiasse matemática, aquilo te traria uma sensação tão boa que você teria um certo risco aqui de passar a gostar de matemática. Como assim, Pedro? Mesmo que você não goste de matemática, você acha que isso é impossível hoje, e isso é um alerta, é uma mentalidade fixa que te impede de mudar o rumo da sua vida, mas independente disso, o que acontece aqui é que quando você tem essa sensação de autoeficácia, é a mesma coisa que o Don Corleone, dado devidas proporções, é porque você pode, você se sente capaz. É muito gostoso de se sentir capaz.
se você é capaz de realizar uma venda, se você é programador e é capaz de fazer um código muito bem elaborado, se você é médico cirurgião e você é capaz de fazer uma cirurgia de sucesso e salvar uma vida, cara, que sensação maravilhosa. É uma conquista sua. Você se sente mais porque você pode. E às vezes, quando é algo que era tão difícil para você, a sensação é ainda melhor. É ainda melhor. Só que o que impede você, e o que impedia no passado, por exemplo, com a matemática, de sentir isso, é que você já tinha essa mentalidade fixa de que odiava a matemática toda. Mas eu te garanto, era possível gostar de matemática, era possível moldar isso no seu comportamento. Outra cena de filme que representa isso muito bem, de uma forma positiva e negativa, é o próprio Neo no Matrix, quando ele começa a baixar, a fazer o download, e de repente ele se torna tipo o o mestre Miyagi da luta ali, né? E ele aprende a lutar, e ele Combat training. Jiu-jitsu. I'm going to learn jiu-jitsu. Holy shit. Yeah, Mikey, I think he likes it. How about some more? Hell yes. E ele vai baixando os programas e ele vai tendo conhecimento dos livros, mas ele só precisa fazer o download. O problema de hoje em dia, o lado negativo, é que a gente quer essa sensação. A gente quer a ferramenta pronta, que a gente vai aprender em 1 segundo e que a gente não vai demandar esforço nenhum. Toma, é sua. Isso é impossível. Então, a forma como acontecia com o Neo, e se você vislumbra isso como que fosse assim, cara, cuidado, que esse caminho é muito perigoso e ele te leva para ineficácia. Por outro lado, se você percebe pelo lado da conquista que é gostoso aprender, e isso te dá mais eficácia e aumenta as possibilidades de você tomar o controle e a direção da sua própria vida, aí é importantíssimo. E outro filme que é muito engraçado como isso acontece é um filme Colateral. Talvez não seja um filme tão famoso e muitos de vocês não assistiram. É um filme mais de ação, mais noir, assim, que tem um suspense, uma investigação. Tinha o taxista ali, e esse taxista, ele era meio infeliz, ele não acreditava muito nele mesmo, mas ao mesmo tempo ele tinha sonho. Só que ele se coloca numa situação muito complicada, que ele tá com... Ele se coloca, não, a vida colocou ele de certa forma, né? Mas ele acaba, um pouco por causa das próprias escolhas também, tá numa situação com um criminoso ali, ele precisava resolver aquilo. O criminoso que estava com ele coloca ele numa situação para ter que lidar com outros criminosos. Mas ele não tinha essa autoeficácia, ele não tinha essa sensação de confiança, ele não sentia que ele podia. E aí o que acontece aqui que é muito interessante? Esse cara vai e ele começa a negociar com os criminosos lá, com a organização criminosa. Só que, cara, de repente, você vê na fisionomia, e eu acho que é muito interessante o retratar do filme quando foca na fisionomia dele, e sem falar nada no filme, você percebe que esse cara mudou ali. E parece que as coisas se encaixaram na hora que acontece. Ele começa a dar as cartas para os criminosos. I think you should tell the guy behind me to put that gun down. What did you say? I said, I think you should tell the guy behind me to put his gun away before I take it and beat his bitch ass to death with it. É exatamente isso que a gente busca. E o nosso cérebro funciona um pouco assim. Às vezes você está ali estudando, você está se dedicando muito tempo em uma coisa, e o que acontece no nosso cérebro? Você precisa gastar tempo ali, né? Só que, às vezes, você já reparou que vem um insight, já sei, quando você está tomando banho, quando você está fazendo uma caminhada, porque você colocou o seu cérebro no modo difuso, você saiu do modo e foi para o modo difuso. Essa alteração do modo difuso, a atenção concentrada e o modo mais disperso, mas não disperso em celular, que também te concentra disperso, é como se você perdesse o foco de tudo e relaxasse. Isso ajuda na neuroplasticidade. Precisa de sono, um cuidado com sono, porque a neuroplasticidade verdadeiramente acontece no momento do sono. Então, qualquer coisa que você queira aprender, seja movimento corporal, seja algo que você esteja
estudando, seja ser melhor no trabalho, o sono é algo inegociável. Beleza. Só que, para isso, o que você percebe? Volta para aquilo que eu falei ali atrás. Você precisa ter mais motivação, que é um grande desafio dos dias atuais. Você precisa ter disciplina. Mas motivação ou disciplina? Só fala que você tem que esquecer motivação e ter disciplina quem não entende como o comportamento funciona. E se a pessoa é muito disciplinada, ela não entende que ela é uma pessoa muito motivada. Só que o problema é que o que motiva a gente? Essa vida é tão sem sentido, né? Essa vida, cada hora me interessa por uma coisa, cada hora o que me motiva é colocar dinheiro em casa, mas eu não gosto tanto do meu trabalho e isso me desmotiva ao mesmo tempo que me motiva e eu não tenho tanta gana assim para passar por aquilo que eu não quero. E aí, de repente, aparece uma coisa que me distrai, aparece uma mulher e eu sou casado, e aí eu estou interessado naquela mulher e aquilo está me distraindo, me impedindo de conquistar, não sei. Existem N possibilidades. Como que funciona, então, essa tal da motivação e da disciplina? É que a motivação, ela aparece pra gente em diferentes níveis. Falando fisiologicamente, que conversa totalmente com essa motivação de discurso, de narrativas, fisiologicamente, primeiro, está relacionado com níveis de dopamina que você tem no seu corpo. Essas distrações, essas dispersões, essa incoerência, essa dissonância cognitiva, ela rompe com a sua motivação. Se você busca comportamentos de muito prazer o tempo inteiro, ou seja, vou dar um exemplo que todo mundo tem, todo mundo está consciente disso hoje em dia, que está praticamente todo mundo viciado, celular. E você passa o dia inteiro no celular, rede social, rede social, rede social. Se você aumenta isso com comer chocolate, com beber todo dia, coisas, sexo o tempo inteiro, e aí pornografia, e aí buscar flertar com contatinhos enquanto você trabalha, as chances são que você está destruindo a sua motivação. E quanto mais prazeres você busca, menos motivação fisiológica de energia você vai ter. Porque a cada prazer que chega muito fácil em você, os seus níveis basais são os níveis comuns que seu corpo está liberando, os seus níveis naturais de dopamina, eles abaixam. Existe uma relação. Então, quanto mais prazer você busca, menos energia você tem. É mais ou menos assim, estou falando a grossíssimo modo, né? Mas é para você entender a lógica para você conseguir aplicar na sua vida, não é para dar uma aula de dopamina. Então, existe todo esse nível fisiológico. Só que esse nível fisiológico ele também é influenciado para a narrativa que a gente conta, para a nossa própria mentalidade, coisa de coach. Realmente, os coaches falam muito de mentalidade, e você ter a mentalidade fixa, como eu falei, por exemplo, eu não consigo, eu odeio, eu sou assim, eu sou de câncer, meu horóscopo falou que eu não posso. Qualquer coisa que te deixe fixo com uma mentalidade, ela vai te impedir de ter motivação e de que você consiga superar aquilo. Qualquer mentalidade flexível, ela vai te modelar e você vai querer o desafio, você vai querer a conquista e vai ter mais autoeficácia. Então, isso aqui é fundamental. Nessa busca nossa por ter um papel unificador das coisas, né? E aí, o que é importantíssimo? Às vezes, as próprias identidades que você carrega com você desde criança. E isso não importa se você é criança ou adulto. Claro que o peso para criança é maior, mas, por exemplo, identidades positivas, elogios positivos que você sempre recebeu, como você é muito inteligente. Isso pode te destruir. Por que pode me destruir? Porque é uma mentalidade fixa. E a partir do momento que você gosta de ser inteligente, você recebe o elogio de ser inteligente, você não quer fazer com que isso não seja verdade. E se, de repente, aparece um desafio na sua frente que te dá a sensação de possibilidade de não conseguir ter êxito naquilo, você é perfeccionista. Você não vai agir. Você não vai agir e você não vai ser capaz de conquistar mesmo. É uma profecia autorrealizável. E aí, já era. Como você vai ter autoeficácia? Como que você vai ter sentido na vida? Como você vai ter disciplina? Como você vai estar motivado? Você não vai por isso, entendeu? E aqui, você pega, por exemplo, outro filme, e o Frodo no Senhor dos Anéis. E é muito interessante a construção do Senhor dos Anéis e toda a simbologia. E o Frodo, quando ele carrega aquele anel, ele era pequeno,
entendeu? Ele não era aparentemente, mas ele era o cara ideal. E o que fazia ele o cara ideal é que ele estava debaixo da narrativa. De uma narrativa não só importante para ele, não só desses pequenos motivos, eu preciso de mais dinheiro, dessas pequenas motivações pessoais, mas de motivações sociais, de entregar para os outros. E mais do que isso, de uma motivação de quem sabia que aquilo ali era verdade, que aquilo moldava o caráter dele, influenciava todo mundo, e aquilo era a própria realidade manifestada, como se ele tivesse tomado a pílula do Neo. The ring yearns above all else to return to the hand of its master. They are one. The ring and the Dark Lord. Frodo, you must never find it. All right. We put it away. We keep it hidden. We never speak of it again. No one knows it's here, do they? Do they, Gandalf? There is one other who knew that Bilbo had the ring. Shire. Baggins. But that would lead them here. Who goes there? Take it, Gandalf. Take it. No, Frodo. You must take it. You cannot offer me this ring. I'm giving it to you. Don't tempt me, Frodo. I dare not take it. Not even to keep it safe. Understand, Frodo. I would use this ring from a desire to do good. But through me, it would wield a power too great and terrible to imagine. But it cannot stay in the Shire. No. No, it can't. What must I do? E ali ele tinha se arrebentado da corrente, ele conseguiu enxergar a verdade e ele ainda voltou para resgatar os outros que estavam diante das sombras. Um cara fraco, um cara miúdo, ele era o cara ideal, porque ele tinha o ideal e aí ele era capaz de unificar os próprios atos e de contrariar os pequenos desejos, porque em certo momento o próprio anel ele mexe com ele. O anel mexe com qualquer pessoa. O anel mexeria comigo, mexe comigo todos os dias, assim como mexe com você todos os dias. E o nosso risco ao olhar para o anel, permanecer nas sombras, tomar a pílula errada, é se tornar o Smeagol, Precious. Esse é o risco, cara. Esse é o risco todos os dias da nossa vida. Então, o que é importantíssimo? E aqui eu falo como um cristão católico que entende que a minha narrativa está debaixo de Cristo. A minha narrativa social está debaixo de me construir, ter virtudes e tentar ser mais próximo de Cristo, e que eu só sou capaz de conseguir tudo isso se eu estou debaixo da graça de Deus. Claro que eu preciso ter da minha força, claro que eu preciso ter minhas conquistas, e muito depende de mim, mas o pouco que depende de mim eu só vou ser capaz de executá-lo se eu estiver debaixo da graça de Deus. Mas essa é uma narrativa minha, e às vezes você não é cristão, às vezes você é ateu, e a gente se coloca debaixo de diversas narrativas, e as pessoas mais motivadas são as que são capazes de se unificar debaixo de uma narrativa para construir o que ela deseja. Só que algumas dessas narrativas são mais baixas. Por exemplo, quantas pessoas são motivadas e disciplinadas ao agir com o futebol e elas sacrificam coisas importantes da vida dela para estar com o time dela. Quantas pessoas se sacrificam por política e ali a política é tudo, é o ideal. E de repente, ao contrário da minha visão, na sua visão, a religião é o golpe, a religião atrapalha, a religião te inibe, a religião te faz mal e faz mal para a sociedade como um todo. A gente deveria cortar a religião. Imagine all the people. Já diria John Lennon, né? Enfim, não sei. Só que meu ponto é, se você, assim como o Frodo, souber qual é a sua narrativa, e principalmente a sua narrativa mais ampla, que envolve toda a sociedade, que envolve propósitos, você é capaz de ser mais motivado, e se você é capaz de ser mais motivado, tende a ser capaz de ter mais disciplina,
Isso desde que você consiga contrariar os seus próprios desejos e impulsos de procurar prazer o tempo inteiro, de ficar no celular o tempo inteiro, de procurar prazeres fáceis o tempo inteiro. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que lidar com esses desejos, e não só com os desejos, mas com essas paixões que são naturais para todo mundo, faz parte da própria vida. Faz parte da própria vida. E a gente vê isso naquele desenho, naquela animação, o Divertidamente, onde o nosso cérebro está controlando as nossas emoções. E às vezes é a hora da felicidade, às vezes é a hora da tristeza. Cada uma tem a sua importância. Se você deseja uma vida sem sofrimento nenhum, onde é só alegria o tempo inteiro, primeiro que não vai ser alegria, porque a alegria se torna um padrão e você se acostuma com ela, e aí ela é a linha base que você se adapta. Segundo, que você não está querendo amadurecer, você não está querendo construir, você não está querendo ser capaz de conquistar coisas novas, você não está querendo uma narrativa, você só quer uma vida confortável e de prazeres, e aí aqui a gente já viu que é impossível. Então, você precisa de ferramentas para lidar com as suas emoções. Ferramentas que se preocupem sim com as suas emoções, e aí aqui se de repente algo que você lembra te destrói muito emocionalmente, se você consegue perceber os gatilhos externos e internos de você que te deixam muito mal, é bom que você faça terapia. Mas qualquer terapia, não. Para mim, tem que ser uma terapia baseada em evidências, onde vai ser usado ciência, mas a ciência que respeita os seus valores, a sua condição de vida, respeitam a sua circunstância. Existe uma preocupação da parte do terapeuta, a preocupação de usar a ciência e o que há de melhor, mas você não pode se prender dentro de um molde, tipo só um padrão replicável e sair replicando para todo mundo, mas você tem que se adaptar ao entendimento da vida do paciente. Então, se você tem esse descontrole, é muito importante isso. Só que de nada adianta você meio que descosturar as linhas embaralhadas assim da sua mente e conseguir ter maior clareza emocional se você não cuidar dos aspectos básicos e fisiológicos do seu corpo. Como eu falei, a sua motivação ela vai depender da sua rotina, dos seus pequenos hábitos diários. E aí você acorda e a primeira coisa que você faz é abrir uma rede social, abrir um Instagram, abrir o WhatsApp. E ali você já mexeu no seu sistema dopaminérgico. E a chance de você ser um procrastinador naquele dia já aumentou, simplesmente por isso. Mas não só isso, você é sedentário, você dorme mal, você fica acordado até de madrugada cheio de luzes. Tudo isso também está impedindo, está influenciando a sua capacidade de ser coerente, de ter autoeficácia. Está determinando, Pedro? As pessoas são muito diferentes e cada circunstância deve ser analisada em si só. Que está tendo prejuízo, eu sei que está. Eu sei que está porque é a ciência que mostra isso pelo próprio mecanismo, pela biomecânica do ser humano e tudo mais. E aí, o que você precisa daqui? Da famosa força de vontade. E a força de vontade, como que ela se manifesta? A vontade é quando você percebe aquilo que você deseja, que é alto, que está relacionado a essa narrativa que eu falei. E aí, de repente, aparece algo que vai te dispersar, algo que vai te distrair, que vai te levar para outra direção. O mais fácil e a impulsão é você ir. E aí você vai criando aquela dissonância cognitiva e não vai tendo aquele objeto unificador que é o que a gente quer fazer aqui. Então, para você ter autoeficácia, para você ter domínio, para você ter sensação de agência da sua própria vida, de uma forma até, vamos colocar aqui, estoica, porque é o que as pessoas falam muito hoje em dia, entendendo que é dentro do que você controla e não do que você... Porque o mundo, cada hora, oferece possibilidades novas, né? E algumas vão te interferir, sendo que você não fez nada para que aquilo acontecesse. Então a gente está falando só do que você é capaz de controlar. A força de vontade, ela vem quando você percebe que algo é superior e é importante para você, e aí você contraria a sua própria vontade, ou seja, um desejo menor que apareceu, você tem a inclinação para aquilo, mas você sabe que a vida é feita de sacrifícios e que mais importante é para você aquele ideal maior. Por isso que uma pessoa disciplinada, ela é motivada e ela está debaixo de uma narrativa. Faz isso de forma automática, talvez, e ela só não percebe, por isso que ela fica falando que você tem que ser disciplinado. Mas o que ela está falando é, tenha mais motivação pelo que é superior do que pelas pequenas coisas que te distraem. É isso.
E então a força de vontade é a capacidade de contrariar a sua própria vontade por uma vontade superior. E aqui entra uma discussão da neurociência que é interessante, que alguns neurocientistas eles batem muito na tecla hoje de que não existe livre-arbítrio. E o argumento deles é que o seu corpo, ele é, como que eu posso dizer, a biomecânica, né, o funcionamento do seu corpo e o seu cérebro, ele toma decisões segundos antes de você ter consciência dessa decisão de forma racional. Então você não percebe que você tomou uma decisão, mas seu cérebro já tomou essa decisão. E as coisas do seu ambiente e todos os hábitos construídos anteriormente, todo o reforço ali de sinapses que foram feitas no seu cérebro anteriormente, elas estão influenciando muito, tem um peso enorme na sua decisão. E aí eles argumentam que não existe livre-arbítrio por causa disso. É como se você tivesse meio que jogando pro popular aqui, né, para tentar fazer uma linguagem simples. Mas se você tivesse condenado a agir de uma forma independente se a sua vontade superior queira ou não. Por que isso? Porque todo o seu histórico, toda a sua circunstância, o que você fez ontem, porque você dormiu mal, porque você se alimentou mal, porque você passou o dia inteiro no celular, as chances são que você não vai conseguir fazer aquilo que você tinha se programado para fazer, que é mais difícil. Só que dentro de uma visão antropológica, antes da gente ter todo esse conhecimento científico, antes de ter toda essa neurociência que conseguisse entender como funciona tudo bonitinho, já não entendia que era muito difícil você contrariar sua própria vontade? E exatamente por isso que é uma conquista árdua e que você precisa buscar essa unificação. Não é um desafio desde sempre e por isso existem pouquíssimos santos, né? E por isso que a gente olha com tanta admiração para uma pessoa com uma posição muito heróica, porque a gente sabe o tanto que custa aquilo. Então, beleza, eu entendo o argumento, eu acho que é um argumento válido de se refletir e que reforça a necessidade de você ter clareza da sua narrativa, mas, de certa forma, você consegue modelar, você consegue ter a sensação de agência. E segundo até a visão de um psiquiatra aqui, que ele não está voltando para a religião, a antropologia, ele percebe da clínica dele, que é o Paul Conte, que foi fundado no Huberman, que a sensação de agência, para mim está totalmente relacionado com o livre-arbítrio, ela é importantíssimo para a sua felicidade. E aí, claro, que quando você vai tendo sensação de agência e você vai conquistando as coisas e você percebe ali, é mais fácil você ter gratidão. Não estou falando que garante. Por isso que eu foquei muito na sensação de agência. E em outro vídeo, até baseado no próprio Huberman, eu vou falar um pouco melhor sobre ferramentas para trabalhar a nossa gratidão de forma fisiológica. Mas tudo isso, por exemplo, você pega um Rocky Balboa que treina, que apanha, porque o cara que apanha é um Rocky Balboa, mas no final conquista. E porque ele consegue apanhar muito, ele conquista. Cara, por que isso mexe com você? Porque é o que você desejaria ter. Deseja ter essa resiliência capaz de apanhar, capaz de contrariar a sua própria vontade. Você precisa treinar muito para isso. À medida que você vai criando pequenos hábitos, entendendo que precisa de esforço, precisa contrariar sua própria vontade, seus pequenos desejos, que você precisa unificar tudo isso dentro de um ideal e que você precisa ter coerência na forma de agir, e aí você vai buscar isso, mesmo que seja difícil, sem querer baixar o download imediatamente como o Neo era capaz de fazer no Matrix. Isso aqui aumenta muito as chances de você ser feliz, de você viver uma vida que faz sentido. E se você é cristão como eu e busca virtudes e quer ser mais parecido com Cristo, aumenta as chances de você viver debaixo da verdade. Então, por isso que esse foi o vídeo de hoje. Nos vídeos anteriores eu já falei um pouco, entendendo melhor o ideal, como é o homem saudável, né, diante dessa perspectiva, o homem feliz, mas que a gente ainda está muito longe, mas é importante a gente mirar e entender como funciona cada uma das 4 virtudes cardeais: fortaleza, justiça, temperança, justiça, temperança e prudência, para que a gente comece a tentar articular elas com as nossas circunstâncias para a gente ser capaz de conquistá-las. Quinta-feira, eu vou falar sobre como que as nossas atitudes, os nossos pequenos comportamentos estão modelando o nosso cérebro e você está se tornando mais burro. Sim, você está se tornando mais burro e você está sendo mais manipulado pela mídia, né,
Não necessariamente que tem um malvadão pensando isso, talvez tenha, talvez não, não sei. Não tem como saber disso, mas eu sei que o que está acontecendo no cérebro da maioria das pessoas, eu sei o que está acontecendo no comportamento da maioria das pessoas, eu sei os riscos da sociedade, por isso que eu vou refletir melhor sobre isso na quinta-feira, e eu espero que você, se você gostou, que você deixe o like, que você se inscreva no canal e que você assista o próximo vídeo, beleza? Então, muito obrigado, meu nome é Pedro, eu estou aqui em busca a tentar me construir e automaticamente a te ajudar a buscar ter mais grandeza de alma, a ser uma pessoa mais feliz. Valeu, e até a próxima.